Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui sobre essa situação aí, instalar cuidados ao instalar seu projetor no teto. A maioria das pessoas ela gosta de instalar o projetor no teto da residência, que é para ele ficar lá num lugar onde tenha uma condição melhor de projetar, onde tem uma posição melhor, né? Não fica ocupando espaço embaixo e fica no teto, né? Apontado para um telão lá, para uma parte onde vai ficar melhor para a projeção. E eu quero alertar justamente sobre alguns cuidados que se tem que ter ao instalar o seu projetor no teto, porque o projetor é um equipamento relativamente caro, né? Não é tão barato, né? Tem equipamentos aí na faixa de vários preços, né? E a pessoa tem que ter cuidado, alguns cuidados ao instalar esse equipamento no teto. O que acontece é que a pessoa compra esses suporte de teto, suporte do projetor para teto. Você encontra esses suportes, tem vários modelos, você encontra eles em casas de material elétrico ou em eletrônicas, essas eletrônicas que vendem peça, que vendem componente, né, e algumas de material elétrico também vendem esse suporte para teto para o projetor, onde você aparafusa o equipamento geralmente de cabeça para baixo e muda o modo de projeção dele para ele projetar de modo frontal. Geralmente a opção é frontal o teto, né? A pessoa entra lá no menu e muda a opção para que ele projete de cabeça para baixo. Ele vai projetar a imagem, ou seja, o equipamento está de cabeça para baixo, mas ele vai projetar a imagem, como ele está de cabeça para baixo, ele vai projetar normal, né? Na projeção. Então, o cuidado que eu quero falar aqui para vocês é que geralmente a pessoa instala o equipamento, de repente a pessoa instala o equipamento num período que não é o período de chuva, né? E para instalar esse suporte no teto, né, para ele suportar o peso do equipamento, eles geralmente fura a laje do apartamento, fura a laje da residência, a laje no teto, e aparafusa o equipamento, o suporte, né, e instala o equipamento. Tá, aí deixa o equipamento lá testando, ou deixa lá o equipamento, usa o equipamento, né, tá sem problema nenhum, porque tá num período que ainda não é da chuva. Agora, quando chega o período da chuva, é que você vai ter o problema, que é justamente pode entrar ali uma infiltração por aquele buraco onde ficou ali no teto e ali na sua laje, e a água vai certinho para a fonte do seu equipamento, vai estragar seu equipamento. E é isso aí que eu queria alertar as pessoas: quando instalar esses equipamentos no teto, é verificar em cima lá se precisa dar um reforço, passar algum material vedante, se ficou algum furinho lá em cima da laje, para que quando chegar o período da chuva não atinja o equipamento, porque equipamentos relativamente caros como esse daqui, equipamentos 3D, e custa aí na faixa de 5 mil, 10 mil reais, e a pessoa às vezes instala o equipamento lá novinho, e eu já peguei na assistência técnica e equipamento atingido por água, e aí não tem jeito, a garantia não cobre, isso aí é mau uso, né? Isso aí tudo a pessoa tem que verificar na hora da instalação do equipamento lá no teto, lá checar depois, né, se o instalador furou a laje para instalar. Então deve subir lá na laje, checar, ver se não ficou alguma entrada de água quando vinha o período da chuva. Pode ser que tenha alguma infiltração que entra pela parte de cima da laje e venha escorrer por esse suporte de teto e atingir justamente a parte do seu equipamento, porque na parte de baixo do equipamento tem algumas entradas, né? O projetor é um equipamento que esquenta, então ele tem várias entradas de ar que é para resfriar o equipamento, e você deve checar isso tudo, né, para ver se não tem essa possibilidade de entrar água no furo que ficou lá, que foi aberto na laje da sua casa, do seu apartamento, porque você pode ter um grande prejuízo. Igual aqui eu estou mostrando aqui fotos de fonte de equipamentos que chega na assistência técnica, atingido por água. Isso aqui a gente vê que foi atingido por água aqui o circuito da fonte desse equipamento, e aqui já danificou essa fonte aqui, que o cliente ele vai ter que pagar aqui uma quantia de uns 250 reais por aí pelo conserto desse equipamento, trocar essa fonte desse equipamento. Então, se você não quer ter prejuízo, você pode até ter perca total, né? No caso desse daqui, foi atingido só a fonte, ele teve sorte que não atingiu a placa principal do projetor, mas se atingir a parte principal, a placa lógica principal, você pode ter um grande prejuízo, porque é relativamente alto o preço dessas peças, né? São importadas essas peças, e por isso que fica um preço meio salgado para quem tem que arcar com isso.
Então, na hora de instalar o seu projetor no teto, pedir lá, depois que o cara instalar, ver se ele não deu um furo muito fundo lá, não atravessou a laje e dar uma checada, pedir alguém para checar lá, ver se não atravessou e se atravessou, colocar algum material vedante, passar alguma coisa impermeabilizante lá, algum material impermeabilizante para evitar que na época da chuva a água escorra e venha danificar seu equipamento. Isso é muito importante, porque você pode ter uma perca aí até total do seu equipamento. Esse equipamento não pode ser atingido por água. Se chegar a atingir as peças mesmo principais dele, você vai ter um grande prejuízo. E isso aí não é desejável, né? Então eu queria alertar as pessoas quanto quanto à instalação desse equipamento no teto. Outro alerta é você de vez em quando checar o filtro do seu projetor, mas no momento mesmo eu queria fazer esse vídeo aqui mesmo era para chamar atenção para isso aí, ó. Porque às vezes a gente fica sentido lá ver o equipamento do cliente lá novinho, estragado, né? Tem equipamentos da perca total, equipamento caro mesmo, equipamentos caríssimos, que são igual esse projetor aqui 3D, esse da Epson aqui, e a pessoa está lá no teto lá e não tem o cuidado, e quando chega na época da chuva, a gente chega lá na assistência técnica atingindo por água. Então, pessoal, é esse o meu alerta, e espero que tenha ajudado aí, que vocês tomem cuidado com seus equipamentos na hora que for instalar ele no teto. Sempre lembrar de pedir para checar se não atravessou e não atravessou o furo lá da laje, se o furo não atravessou a laje, e se aconteceu, vocês colocar algum material impermeabilizante lá para evitar que no tempo da chuva venha escorrer água e venha estragar seu equipamento. Isso aí é um alerta, né? E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Quem gostou, dê um like aí, se inscreva no canal.